Você sabia que o motivo pelo qual a maioria das pessoas falha não tem nada a ver com falta de talento, inteligência ou oportunidades? O verdadeiro motivo é mais sutil e muito mais perigoso. É uma armadilha invisível que está destruindo sonhos todos os dias. E talvez você esteja caindo nela agora mesmo. Vivemos em uma era de resultados imediatos. A todo momento somos bombardeados com promessas de sucesso em 7 dias, riqueza em 30, corpo perfeito em 1 mês, e isso cria uma expectativa distorcida sobre o que realmente significa conquistar algo grandioso. Essa mentalidade imediatista é uma das principais razões pelas quais 99% das pessoas falham. Elas começam empolgadas, animadas com a ideia de transformar suas vidas. Mas ao primeiro obstáculo, desistem. Por quê? Porque acreditavam que o caminho seria rápido, fácil e sem dor. Não estavam preparadas para a realidade. O sucesso verdadeiro exige paciência, persistência e consistência ao longo do tempo. Os 1% que realmente vencem no jogo da vida têm algo em comum. Eles entendem que o progresso é silencioso e que os frutos só vêm depois de muita semeadura. Eles não estão atrás de gratificação instantânea. Estão comprometidos com a jornada. Quando você acredita na ilusão do sucesso rápido, qualquer dificuldade parece um sinal de que está tudo dando errado. Mas quando você compreende que o sucesso é construído, não encontrado, você para de buscar atalhos e começa a trilhar o caminho real. E esse caminho começa com clareza. Clareza de propósito, clareza de destino. Porque quando você sabe por que está fazendo o que faz, você não desiste fácil. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A falta de clareza e propósito. O segundo grande motivo pelo qual tanta gente nunca chega lá. Se o sucesso fosse uma jornada, a clareza seria o mapa. E o propósito, o combustível. Um dos erros mais comuns que levam as pessoas a falharem é justamente caminhar sem direção. Elas dizem que querem ter sucesso, mas não conseguem responder com profundidade. Sucesso em quê? Por quê? Para quê? Sem clareza, qualquer caminho parece certo no começo, até que surge a frustração. A pessoa pula de ideia em ideia, projeto em projeto, motivada por impulsos momentâneos e pela comparação com os outros. E no fim, não constrói nada sólido. Já os 1% sabem exatamente onde querem chegar. Eles têm uma visão clara do que desejam conquistar e, principalmente, um motivo forte por trás disso. Eles não acordam todos os dias apenas por obrigação. Eles têm um porquê que os move, mesmo quando a motivação desaparece. O propósito funciona como uma âncora nos dias difíceis. Quando tudo parece dar errado, ele te lembra do motivo pelo qual você começou. E isso é o que separa quem tenta por um tempo de quem permanece até vencer. Mas você pode estar se perguntando: como encontrar esse propósito? Como definir essa clareza? A resposta começa com autoconhecimento. O medo invisível que paralisa a maioria das pessoas e as mantém longe do 1% que vence. Se há um inimigo silencioso que impede 99% das pessoas de alcançar o sucesso, esse inimigo se chama medo. Mas não estamos falando de um medo declarado, como o de altura ou de falar em público. Estamos falando de medos sutis, que agem de forma silenciosa no subconsciente e sabotam decisões, ações e sonhos todos os dias. Medo do fracasso. Medo do julgamento. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de dar certo e não saber lidar com o sucesso. Esses medos são disfarçados de procrastinação, de perfeccionismo, de autossabotagem. Eles fazem a pessoa dizer: ainda não é o momento, não estou pronto, ou vou esperar as condições ideais. E o tempo vai passando. Enquanto isso, os 1% aprendem a encarar o medo como parte da jornada. Eles entendem que sentir medo não é um sinal para recuar, mas sim um sinal de que estão saindo da zona de conforto.
O medo, para eles, é uma bússola. Se está te desafiando, é porque há crescimento do outro lado. Esse grupo não se deixa paralisar. Eles tomam decisões mesmo com o frio na barriga. Agem mesmo sem garantias. Porque sabem que coragem não é ausência de medo. É ação apesar do medo. A armadilha mental é que faz a maioria acreditar que não é capaz. E como romper com ela? Prepare-se para uma virada de chave na sua vida. A maioria das pessoas está presa em uma narrativa interna que nem é delas. Desde a infância, ouvimos rótulos, críticas e opiniões que moldam a forma como nos enxergamos. Você não é bom nisso. Isso não é para você. Você é muito sonhador. Você não nasceu para vencer. Essas frases se repetem tanto que, com o tempo, passam a ser aceitas como verdades absolutas. É assim que surge a crença limitante mais perigosa. Eu não sou capaz. Essa mentira internalizada cria uma identidade restritiva. A pessoa não se arrisca, não tenta algo novo, não persiste. Porque lá no fundo, ela acredita que não vai dar certo mesmo. E o pior, o cérebro começa a buscar, no ambiente e nas experiências, confirmações dessa crença. Se você acredita que não é inteligente o suficiente, qualquer erro vira uma prova disso. Se acredita que nunca vai enriquecer, qualquer dificuldade financeira vira um reforço. Agora, aqui está a virada. Isso pode ser reescrito. O cérebro é neuroplástico, ou seja, pode criar novas conexões, novas crenças, novas formas de pensar e agir. A chave está em reconhecer a mentira, questioná-la e substituí-la por uma nova narrativa. Eu posso aprender. Eu posso crescer. Eu posso vencer. Os 1% não são mais talentosos. Eles apenas se recusaram a continuar acreditando no que os limitava. Vamos agora entender o poder da ação consistente e como isso separa quem sonha de quem realiza. A falta de ação consistente não é falta de sonhos. Não é falta de talento. O que separa os 99% dos 1% é, em grande parte, a consistência na ação. A maioria começa empolgada, dá alguns passos e para. Por quê? Porque esperava resultados rápidos, porque encontrou dificuldades, porque perdeu a motivação. Mas aqui está uma verdade crua. Quem vence é quem continua mesmo quando não vê resultados imediatos. A ação consistente é o que transforma a intenção em resultado. Os 1% não acordam todos os dias motivados. Eles acordam com compromisso. Eles sabem que grandes mudanças vêm da repetição disciplinada das pequenas ações. Uma rotina bem estruturada, hábitos fortalecedores, foco nas metas e persistência diante dos obstáculos. Esses são os pilares do progresso real. E mais, a consistência reprograma o cérebro. Quanto mais você age em direção ao que deseja, mais o seu subconsciente entende que aquilo é importante e passa a te ajudar a manter o foco. A dúvida vai embora, a procrastinação diminui e a autoconfiança cresce. O segredo dos vencedores não é fazer muito de vez em quando, é fazer o essencial todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. O mais importante é ter um propósito claro, o que mantém os 1% em movimento mesmo nos dias difíceis. Te falta de propósito claro? O que te move de verdade? Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem atravessar desafios enormes e ainda assim continuam avançando? A resposta está em uma palavra poderosa: propósito. A maioria das pessoas falha porque não tem clareza sobre o porquê estão fazendo o que fazem. Sem um propósito forte, qualquer obstáculo vira motivo para desistir. Mas quando o seu porquê é grande o suficiente, nenhum como é difícil demais. O 1% sabe exatamente o que quer, e principalmente por que quer. Eles não estão apenas atrás de dinheiro ou status. Eles estão em busca de algo que os preencha, que traga sentido à caminhada. E é isso que os move nos dias difíceis, nas quedas, nos fracassos temporários. Um propósito claro
é como um GPS interno. Ele alinha suas ações, decisões e energia. Sem ele, você fica perdido, atirando para todos os lados, pulando de ideia em ideia, projeto em projeto. Com ele, cada passo tem direção e intenção. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, pare agora e reflita. O que te faz sentir vivo? O que você faria mesmo sem ser pago? Que legado você quer deixar? Responder isso pode ser desconfortável, mas é transformador. É o que vai te ajudar a sair dos 99% que apenas tentam e entrar no 1% que vive com intenção e direção. Mas e o medo de errar? Como ele te paralisa e te impede de vencer? Você já deixou de começar algo por medo de dar errado? Se sim, você não está sozinho. Esse é um dos maiores bloqueios que mantém 99% das pessoas estagnadas. O medo do fracasso é alimentado por anos de condicionamento. Escola, família, sociedade. Tudo isso nos ensinou que errar é ruim, que falhar é vergonha, que o erro nos diminui. Mas o 1% sabe de uma verdade que os demais ignoram. O erro é parte essencial do processo de crescimento. Quem alcança o topo não chegou lá por evitar falhas. Chegou porque aprendeu com cada uma delas. Cada tropeço virou lição. Cada queda virou alicerce. O erro não é o oposto do sucesso. É o caminho até ele. Quando você se liberta da necessidade de ser perfeito, você se permite arriscar, experimentar, testar. E é nesse espaço que a verdadeira evolução acontece. Os 99% querem garantias antes de agir. O 1% entende que a ação vem antes da clareza. O medo te paralisa. A ação te liberta. Quer ser parte do 1%? Comece agora, mesmo com medo. Cometa erros, aprenda com eles e continue. A vida não recompensa quem espera ter certeza. Ela recompensa quem se compromete com o processo. Ao seguir esses princípios, você não apenas aumentará suas chances de sucesso, mas também se tornará uma inspiração para aqueles ao seu redor. O 1% não é um grupo restrito. É uma mentalidade que qualquer um pode adotar. A diferença está nas escolhas que fazemos e na determinação que temos para alcançar nossos sonhos. Portanto, comece hoje a sua jornada e faça parte do 1% que realmente faz a diferença. E o que te separa do 1%? Uma escolha. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso já te coloca à frente da maioria. A maioria desiste no meio do caminho, pula etapas ou se esconde atrás de desculpas. Mas você ficou, você ouviu. E agora sabe a verdade. O que separa os 99% dos 1% não é talento, sorte ou privilégio. É consistência, mentalidade e ação. O sucesso não é um destino. É uma construção diária. Não acontece por acaso. Acontece por intenção. Por isso, a partir de hoje, comece a identificar onde você está caindo nas armadilhas da procrastinação, da comparação, da busca por resultados rápidos e do medo de errar. Comece pequeno, mas comece. E persista, todos os dias. Agora é com você. Inscreva-se no canal se você quer continuar nesse caminho de despertar, transformação e realização. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo poderoso como esse. Comente aqui embaixo. Eu escolho estar entre o 1%, se você está comprometido com essa jornada. Deixe o like para fortalecer essa mensagem e espalhá-la para mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. O universo recompensa quem age. E o próximo nível da sua vida começa agora. Nos vemos no próximo vídeo.